Então, essa nossa videoaula é para falar de um plugin de jQuery muito interessante, né, chamado Datatable. Então, esse plugin ele age sobre tabelas, aí, como o nome já sugere, né, tabelas com dados, né, de preferência. Né? Então, a ideia desse plugin é permitir que eu, a partir de uma tabela que eu crie HTML ali, com informações comuns, né? Uma tabela comum HTML, eu consiga extrair dados dela. Extrair não seria, né? Mas eu consiga manipulá-la, né? filtrar essa tabela, paginar, fazer uma série de ações sem que para isso eu precise programar uma grande quantidade de código. Na verdade, o objetivo dela é permitir que a gente consiga, de uma forma fácil, fazer aquelas operações que muitas vezes despendem muito tempo de fazer quando nós trabalhamos diretamente com programação para montagem, filtro, paginação, todas aquelas operações que a gente sabe que, dependendo do caso, pode se tornar um pouquinho trabalhosas. Né? Então vamos aos exemplos. Essa aqui é uma documentação, exemplos que eu baixei lá do site do plugin Datatable, né? Então, quem quiser acompanhar os exemplos aí, entra no site deles lá, que é o datatables.net, faz o download, que já vem uma série de exemplos e de documentação que ajuda bastante o desenvolvedor a trabalhar. Bom, alguns exemplos dela funcionando antes, então, de começar a colocar as nossas implementações. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho uma tabela e essa tabela eu vou realizar um filtro. Tá vendo a tabelinha bonitinha aqui? Ó? Isso aqui é uma tabela HTML aplicado a ideia do Datatable nela. Então, para ela funcionar, tá funcionando já, né? Tá mostrando tudo grande aí. Aí, se eu realizar um filtro, por exemplo, ó, Firefox me traz somente os registros cujo navegador é Firefox. Se eu botar o SX, vem só os que têm o SX. Né? Se eu colocar o Windows XP, só os registros cujo sistema operacional é o Windows. Ué, por que pegou ali o 95? Só o Windows XP, deve ter o XP em outro lugar. Tá, é que tem XP no Explorer. Né? Ele busca em todas as minhas colunas aí. Então, aqui, ó, em XP. Ó, então, mas ele faz o filtro. Não sei porque ele está trazendo, acho que é por causa do XP do Explorer. Né? Deixa eu ver o 95. Ó. Aí ele não bota XP. É, isso aí mesmo. Deve ser por causa daquilo ali. Bom, então ele vai me trazer. Ele me permite filtrar em todos os registros da minha tabela. Claro que isso aqui eu posso personalizar, né? Mas é 1.7. Olha lá. Então ele vai fazendo meu filtro de acordo com o que eu coloco ali. Então isso é uma funcionalidade, né, que é bem interessante. E a filtragem às vezes pode ser um processo um pouco demorado, um pouco difícil de ser feito quando nós nos referimos aí à programação. Vamos ver que o Datatable é bem fácil. Outras características aqui seriam um exemplo um pouco mais completo do que simplesmente aquele exemplo que nós trabalhamos, né? Ele permite, além do filtro, entendo aí, ó. Além do filtro, ele permite que eu faça paginação, ordenação, e quantos registros eu quero por página. Então, imagine o seguinte, imagine eu fazer isso aqui tudo que eu estou fazendo, né? Toda essa parte visual aí, e para isso eu tenho que programar uma única linha de código. Imagina, porque é basicamente isso que vocês vão ver que o Datatable permite, pelo menos na sua linha mais básica ali, né? Eu consigo montar um exemplo com paginação,
Ó, exibindo 10, 1 de 10, 1 até 10 de 57 registros, né? Então ele permite que eu defina quantidade de itens em uma paginação, permite que eu faça buscas, ordene, pagine e tudo isso com apenas uma linha de código, certo? Então é isso que a gente vai aprender agora. Bom, primeira coisa, quando vocês baixarem do datatables.net o plugin, esse plugin não vem sozinho. Na verdade, tem o lado bom e o lado ruim, né? Como ele não vem sozinho, eu vou ter que descobrir onde ele está. Né? Mas o lado bom é que vem uma vasta quantidade de exemplos e documentação relacionada ao datatable. Então, baixando e descompactando, vocês vão ter mais ou menos isso aqui. Ó. Essa estrutura de diretórios que eu estou mostrando aqui. Essa estrutura ela tem documentação, como eu falei, tem exemplos, tem todos os códigos-fonte. Né? Esses exemplos que eu estou mostrando é na pasta exemplos. Tá? Então nós vamos ver então, como é que a gente pode aproveitar, né? E como é que essa história toda funciona para me incorporar ao meu projeto. Tá? Então lá no meu projeto, eu criei uma pastinha já, ó, uma pastinha chamada videoaula. Opa, que eu já tinha feito coisa demais aqui. Tá? Tem uma pastinha chamada videoaula. Nessa pasta eu vou ter uma tabelinha. Essa tabelinha ela vai ter o nome, o país e a posição de jogadores que atuam pelo mundo, jogadores de futebol. Então, se eu rodar esse arquivo, vocês vão ver como é que é o aspecto desse negócio. Jogadores do mundo, nome deles, país e posição. Bom, qual é a ideia aqui então agora? Que com o datatable eu consiga aplicar a essa tabela todas aquelas configurações que nós vimos no exemplo. Tá? Então é isso que nós vamos aplicar aí nessa videoaula. Beleza, então. Alguma consideração sobre essa tabela? Uma tabela normal? É sim, é uma tabela normal HTML. A única coisinha que eu tenho que cuidar, daqui a pouco não é todo mundo que trabalha com isso, né? A única divisão que eu tenho que fazer para que a coisa saia bonitinha é dividir o cabeçalho do corpo da minha tabela. Então, para isso, eu uso o thead e o tbody. São tags HTML. Não tem nenhuma influência aí na aparência da página, né? Mas ela tem a sua conotação semântica, né? Ajuda a nossa programação, o nosso CSS, a diferenciar o que é um cabeçalho e o que é um corpo da minha tabela. Então é bem interessante sempre aplicar esse thead e o tbody, né? Para essa diferenciação, para me aplicar o estilo, seja mais o que eu precisar. E no nosso caso do datatable, a aplicação correta aí do cabeçalho do rodapé, do cabeçalho do corpo da página, vai implicar em dar certo ou não a minha aplicação. Então vamos lá. Thead fica o cabeçalho e tbody fica o corpo, que tem aí Neymar, Lugano, até lá embaixo. Ó. É bem tranquilo aí minha estrutura HTML. Bem, agora vamos aplicar o nosso exemplo, nosso plugin. Vocês viram como é que está a página? Bem simples. Vamos aplicar então, começando pelo nosso plugin. Normalmente, né, o plugin do jQuery, o que eu preciso para ele funcionar é do plugin e também da referência ao framework jQuery, da biblioteca, né? Bom, como eu vou querer depois também parte de estilização e de imagens, eu não vou criar as minhas, eu vou aproveitar as do datatable. Eu vou, pelo menos para esse exemplo, eu vou pegar toda essa pasta média aqui. Essa pasta tem tudo, tem os JS, ó. Tem CSS, umas imagenzinhas, JS. Tem tudo que eu preciso. Então eu vou, no primeiro momento, pegar essa pasta inteira e jogar no meu projeto. Depois, se for fazer comercialmente e tudo mais, vão deixar só aquilo que for necessário, né? que eu for efetivamente usar. Mas no primeiro momento eu vou incorporar todo mundo aqui. Tudo aqui. Então ele já tem, por exemplo, na sua pasta JS, que é o que eu preciso no primeiro momento, ele já tem aqui
os meus plugins, o plugin do Datatable, com o min e o normal para desenvolvimento, e tem já o plugin do jQuery, caso eu não tenha ele no meu projeto, que é o caso, né? Essa minha pasta aqui, ela é uma pasta que eu criei agora, pasta vídeo aula. Então eu não tenho essa referência, então eu vou colocar. Sempre começando pelo jQuery mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui? Perdi totalmente aqui. JS, né? Primeiramente eu vou começar pelo plugin do jQuery. Deixar a versãozinha completa por hora aí. Versãozinha completa, versãozinha de desenvolvimento, caso queiramos ver alguma coisa. Bom, então incorporei o plugin do jQuery, incorporei o plugin do Datatable e antes a biblioteca do jQuery. Coloquei as duas coisas na minha página. Bom, isso aí, já estou com o plugin referenciado, né? Aí eu tenho que fazer o seguinte agora. Bom, aqui o tranquilo ali, né? O basicão para mim rodar o jQuery aí na hora que a página tiver aí sua estrutura de elementos carregada. Vamos fazer o seguinte. Nossa tabelinha estava ali, recapitulando aqui, ó. Então eu quero aplicar o jQuery nessa tabela. Permitir que ele faça a paginação e tudo mais, aquela parte que a gente já tinha visto. Então para fazer isso é bem fácil. Tá? Olha só que em uma linha de código eu transformo essa minha tabela estática aqui, feia, que não faz nada, a uma tabela também feia, mas que eu consiga fazer uma série de operações em cima dela. Programando, como eu comentei, uma única linha de código. JavaScript. Olha só o milagre ia acontecer. Vamos lá. Tabela. Vou definir um ID. Jogador. Aí eu venho aqui e faço o seguinte. Jogador.datatable. Já era. É isso aí. Olha só o que vai acontecer. Olha só. Ela pode ter continuado feia. Mas eu posso mudar o número de registros que eu exibo. Eu posso fazer pesquisa. Por exemplo, quero só jogadores que atuam no Brasil. Olha lá. Boto B, já veio. Ó. Quero Messi. Opa, se eu digitar certo. Quero só goleiro. Só atacante. Olha que interessante. Ó. E ele já diz aqui, ó, exibindo 1 de 10, 1 até 10 de 12 entradas, filtrado de um total de 15. Bem interessante essa informação. Pô, essa informação é meio chatinha de tu fazer numa pesquisa. Né? Não é uma coisa tão trivial. Tem que programar isso aí. Né? Então, imagina eu fazer isso sem precisar fazer, só resolvendo com uma linha.
é isso que o nosso data table nos proporciona. Preview, next. Então, considero que esse modelo aqui já está bom. O que eu posso fazer de personalização? Eu posso aplicar o meu CSS, aplicar o meu estilo, aplicar a minha formatação. Ou eu posso pegar o CSS que o data table já fez e incorporar o meu exemplo, que é o que eu vou fazer agora. Incorporar o CSS que o data table já me passou. Então, vou botar aqui. Também está na pasta média, barra CSS, barra. Agora você tem que confirmar o nome, não me lembro de cabeça o nome. Demo table. Demo data table. Pronto. Vamos ver o que acontece agora. Só importei... Ah, não, mas só um detalhe. Importo CSS, ok. Bom, vou rodar e vou ver o que acontece, mas vamos ver, porque eu acho não. Sei que se eu colocar uma class aqui, melhora, né? Não sei se só a importação vai resolver. Mas isso aí a gente resolve bem fácil. Basta testar, né? Já pega. Direto, assim. Olha lá. Rapidinho. Já aplicou o meu estilo. Ó. Procurar aqui o jogador, o Neymar. Olha lá. Então, bom. Agora já está com um aspecto bem melhor. Ó. Ordeno por país, tenho posição, tenho a imagenzinha para ir para o próximo, para ir para o anterior. Né, quantos registros eu quero exibir por página. E tudo isso eu resolvi só importando a classe. Certo, pessoal? Então é assim, ó. Primeiro exemplo é esse. Então, portei o data table, portei aí minha classe, criei uma tabelinha, que podem criar que vocês quiserem aí, e com uma linha de programação, eu deixei uma página que era bem simples, né? Com todas essas possibilidades de manipulação, certo? Por hora é isso aí. Na próxima videoaula eu vou comentar algumas características a mais do data table que podem ser aplicadas no nosso projeto, aí nos projetos de programação para web. Aí um abraço.